Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à análise das atribuições do Presidente da República nos termos do artigo 84 da Constituição. Muito bem, dando continuidade à análise das atribuições do Presidente da República no texto constitucional, vemos que o Presidente da República tem a competência privativa de manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Essa é uma função típica de chefe de Estado do Presidente da República, quando se relaciona com os demais estados soberanos e independentes. Também a celebração de tratados, convenções e atos internacionais, que são, sim, sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Só que a celebração dessas convenções, desses atos e desses tratados internacionais é feita pelo Presidente da República. Somente após a assinatura desses atos é que haverá o referendo do nosso Congresso Nacional. Essas duas atribuições são atribuições típicas de chefe de Estado. Também a atribuição de decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Essas atribuições de chefe de governo. O estado de defesa, o estado de sítio, são estados de exceção. Estão previstos no artigo 136 e 137 da Constituição Federal. E o objetivo é restabelecer a ordem em âmbito interno, no âmbito do país. Muito bem, além dessa questão de estado extraordinário, do estado de defesa e do estado de sítio, também nessa mesma linha temos a intervenção federal. Quem vai decretar e executar uma intervenção federal? O Presidente da República. Intervenção federal, o tema que está previsto lá no artigo 34 da Constituição Federal. Também compete ao Presidente da República remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, que se dá quando? A abertura da sessão legislativa, ela se dá em fevereiro, 2/2. Todo dia 2/2 de cada ano é a abertura da sessão legislativa. E nessa mensagem, o Presidente da República vai expor ao Congresso Nacional a situação do país e solicita algumas providências que julgar necessárias. Também compete ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, a concessão de indulto é também dada pelo Presidente da República. Claro que se for necessário, ele pode consultar alguns órgãos públicos nos termos legais, mas quem é a autoridade competente, que tem essa competência privativa, é o Presidente da República. Também compete ao presidente exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomeia os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promove seus oficiais generais e nomeia para cargos que são privativos dentro dessa estrutura das Forças Armadas. Então, o Presidente da República também exerce comando das Forças Armadas, e isso realmente é uma atribuição muito importante. Por quê? Porque o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, elas estão sob o controle e o comando do Presidente da República. Também compete ao Presidente nomear, após a aprovação do Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais superiores. Essa competência também se estende à nomeação de governadores de territórios esses
caso existentes, no nosso caso a gente não tem territórios, mas se existentes, vai competir ao presidente da República essa nomeação. Também vai nomear o Procurador-Geral da República, que nós chamamos de PGR, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando a lei assim determinar. Então, presidente e diretor do Banco Central. Qualquer servidor que a lei determina que seja de escolha do presidente da República, os ministros do STF e todos os tribunais superiores, PGR, são indicados e nomeados, são nomeados, não tecnicamente todos indicados, mas são nomeados após a aprovação do Senado Federal pelo presidente da República. Cuidado, então, o presidente nomeia, só que antes disso o Senado aprova. É o que nós chamamos da sabatina do Senado Federal. Muito bem. Também a competência de nomear os ministros do Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas, esse previsto lá no artigo 73 da Constituição. Então, o capítulo que vai falar sobre o Tribunal de Contas começa no artigo 70 e o 73 fala acerca dos ministros do Tribunal de Contas e essa nomeação é feita pelo presidente da República. Também nomear os magistrados e o advogado-geral da União. Então, a nomeação de magistrados, quando a Constituição determina que seja feita pelo presidente da República, tem ali a atribuição expressa do 84 e também o advogado-geral da União. Cuidado! A AGU, advogado-geral da União, é um cargo de livre nomeação e exoneração. Então, quem é a AGU? Qualquer pessoa que o presidente escolher, não necessariamente alguém que seja da própria carreira. Também compete ao presidente da República nomear membros do Conselho da República. Conselho da República que a gente vai ver numa próxima aula que está previsto no artigo 89 da Constituição Federal. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Conselho de Defesa Nacional a gente também vai analisar numa próxima aula. Então, a nomeação dos membros do Conselho da República, a convocação e a presidência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional são competência do presidente da República. Compete também ao presidente da República declarar guerra no caso de agressão estrangeira, mas nesse caso, desde que autorizado pelo Congresso Nacional ou mesmo referendado por ele, ou seja, o presidente declara e o Congresso confirma. Nesse caso, de referendo é quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas. E aí, nesse caso, são as mesmas condições para decretar a mobilização nacional. Então, o estado de guerra e o estado de mobilização nacional são de competência do presidente da República. Agora, essa declaração ela é feita no caso de agressão estrangeira. Muito bem. Compete também ao presidente da República celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. E aí a mesma coisa, né? Ou ele já está autorizado e celebra a paz, ou ele celebra e depois o Congresso confirma essa celebração. Então, da mesma forma que ele pode declarar a guerra, ele pode celebrar a paz. Muito bem, conferir condecorações e distinções honoríficas. São esses títulos, essas medalhas concedidas por funções de honra, por exercício de atribuições que decorram de funções honrosas, que dignifiquem o nosso país, né? Por exemplo, uma medalha a um soldado que esteve no Haiti, por exemplo, exercendo ali trabalhos como representativo do Brasil. Então, nesse caso, poderia conceder uma distinção honorífica e é concedida pelo presidente da República. Também permitir, quando a lei complementar, assim autorizar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional e aqui permaneçam temporariamente. Então, autorização de circulação de forças estrangeiras pelo território nacional é feita nos termos de lei complementar, mas como a Constituição prevê, com permissão expressa do presidente da República. Também
O presidente tem a atribuição de enviar ao Congresso Nacional os instrumentos financeiros, que são o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento anuais, conforme previsão expressa no texto constitucional. É o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Competência, então, é do presidente da República de enviá-las ao Congresso Nacional. O presidente também deve prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de cuidado com prazo 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que se dá no dia 2/2, as contas referentes ao exercício anterior. Por que ele apresenta as contas? Por que ele presta contas? Porque o artigo 52 da Constituição determina que essas contas sejam apresentadas e julgadas pelo Senado Federal. Então, ele presta ao Congresso, mas quem julga é o Senado, de acordo com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. É a matéria que a gente vê lá atrás, né, em poder legislativo. Também compete ao presidente da República prover e extinguir os cargos públicos federais na forma que a lei estabelecer. Prover é preencher o cargo público ou extinguir o cargo quando não é mais interesse da administração pública. Agora, cuidado! Extinguir cargo público pode? Claro que pode. Se tiver ocupado, aí o servidor, se já estável, é posto em disponibilidade. Também editar medidas provisórias com força de lei, como o artigo 62 da Constituição autoriza e como a gente vê em outra aula, a aula que trata de processo legislativo. Além de qualquer outra atribuição, então, como nós vimos, previstas na Constituição. Então, todas essas atribuições que nós analisamos são atribuições privativas do presidente da República. Muito bem. Agora, quando eu falo que são atribuições privativas do presidente da República, eu estou dizendo o seguinte: são atribuições que, outorgadas ao presidente da República, devem ser por ele executadas. Só que nós já vimos em outro momento que a atribuição de competência privativa não se confunde com a atribuição de competência exclusiva. O que diferencia algo que é atribuído de forma exclusiva de algo que é atribuído de forma privativa? Quando eu atribuo algo de forma exclusiva, eu impeço a sua delegação. Quando eu atribuo de forma privativa, eu permito a delegação nos moldes constitucionais. Então, se as atribuições do presidente da República são atribuídas a ele de forma privativa, ele pode delegar as atribuições previstas no artigo 84? Sim, só que a delegação ela é feita nos termos constitucionais. E quais são esses termos? Eles estão previstos no artigo 84, parágrafo único da Constituição. O artigo 84, parágrafo único, traz as regras aplicáveis à delegação de atribuições do presidente da República. Quais atribuições, então, o presidente pode delegar? Ele pode delegar tudo que está no artigo 84? Não. O presidente da República só pode delegar 3 atribuições para 3 autoridades. Então, vamos lá? 3 atribuições, 3 autoridades. Quais são as autoridades? São elas: ministros de Estado, qualquer, desde que tenha pertinência com a sua pasta. Qualquer ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Então, ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União pode receber atribuições. Todas? Não, somente 3. Quais são? As do inciso 6, as do inciso 12 e as do inciso 25, primeira parte. Cuidado, muito cuidado. Quais são as atribuições do inciso 6? Aquelas que a gente viu na aula anterior do decreto autônomo independente, que é dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criar ou extinguir órgão, e também a edição de decreto para a extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Então, essa é a previsão do 6. A previsão do 12, conceder indulto e comutar penas, desde que tenha audiência ali de órgãos instituídos em lei. Então,
indultos e comutação de penas pode também ser delegada. Agora, cuidado! Inciso 25, primeira parte, o que o presidente pode delegar? Só o verbo prover. Prover, que significa preencher cargos públicos. Então, o preenchimento para prover cargos públicos ele pode delegar. Agora, a segunda parte não. Extinguir cargos públicos federais, ele não pode delegar. Aí você fala, professora, pode, porque a gente vê no 6 que a extinção de cargo público vago pode ser delegada. Então, cuidado, ele pode delegar a extinção de cargos públicos se ele tiver vago. Agora, extinção de cargo particular, isso ele não pode delegar para as autoridades expressamente previstas no artigo 84, parágrafo único, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, compartilhem ela com seus colegas e eu espero encontrá-los no nosso próximo encontro. Obrigada e até lá!